Esse ano eu pensei que seria tão generoso com chuva como foi ano passado. Ano passado, mês de setembro, no início do mês praticamente, começou a chover por aqui e não parou mais. Passou o ano, entrou esse ano e choveu muito, mas muito mesmo. E eu sou apaixonado por tempo frio e chuva. Falei isso, né, no vídeo passado. E pensei que esse ano ia ser semelhante, mas não tanto. O calor estendeu um pouquinho, mas hoje deu uma, uma chuva razoável, pelo menos aqui na minha região. Foi uma chuva razoável, esfriou mais rápido, o que eu achei suficientemente bom, né? Mas, mas é isso, eu gosto muito mesmo de chuva e empolgado por chegar aqueles dias que, pelo menos aqui acontece isso, de chover 5, 6 ou mais dias seguidos, assim, com uma breve trégua na intensidade da chuva. Mas não para, e eu gosto demais, eu gosto demais. Mas enfim, é, eu não vou prometer uma série e eu não vou chamar de série, mas eu quero entrar num fluxo que eu tô trocando a palavra série por fluxo. É porque eu não quero ficar refém, não seria a melhor palavra. Mas eu tô num momento que eu tô com vontade de focar em um ponto específico do que a gente conversa aqui, porque afinal, como eu já procuro deixar claro aqui nos vídeos do canal, o foco desse canal, nesses vídeos gravados, é falar sobre mentalidade. A mentalidade artística, né? Que é trazer aquela parte de desenvolvimento pessoal, né? Tratar da parte da mentalidade voltada para a arte, para o artista, para o desenhista, né? É um canal de desenho, mas esses vídeos especificamente tratam de aspectos da mentalidade e por quê? Por um simples fato. O maior problema relacionado a desenho não é sobre técnica, é sobre mentalidade. Toda, não importa o quanto você tenha conhecimento de técnica, se a sua cabeça, se a sua mente não está alinhada, toda aquela técnica é só mais uma informação na sua mente se você não consegue sentar e desenhar, sabe? Eu tô falando sabe, trocando pelo entende, porque no vídeo passado é meio que um vício meu, um tio meu que já partiu, ele tinha muito certo, ele sempre finalizava certo. E eu percebi que no último vídeo eu falei entende muitas vezes, eu fiquei, meu Deus. E agora eu falei, não, deixa eu variar um pouquinho, troquei por sabe, mas provavelmente vai sair o entende daqui a pouco, em algum momento. Quando eu entrar no fluxo, o entende aparece, mas eu preciso resolver isso e vou resolver. Mas o ponto é esse. O, o grande problema, o principal, a maior dor do desenhista e para ser bem sincero, do ser humano de um modo geral. Aqui eu estou trazendo para o contexto da arte porque acontece. E tende até ser mais evidente por conta, acho que acredito, da própria característica da arte em si, porque é uma questão de expressão, né? Mas o ponto principal é esse. A maior dor é uma questão de mentalidade. Se você não tá com uma boa mentalidade, não tá com a mente alinhada, quanto você tiver de conhecimento, se perde. Você só vai saber das coisas, teoria, o que for,
Você vai sentar. Aliás, às vezes nem senta para desenhar, só fica jogando para frente. Falamos um pouco disso no vídeo anterior, do porquê de algumas coisas. Agora nós vamos entender outras, explorando um outro aspecto, aprofundando um pouco mais, né? E se você chegou aqui agora nesse canal, seja bem-vindo. Você está no meu ateliê. Eu me chamo Douglas Mello, sou professor de desenho, ilustrador. Tenho o meu curso de desenho, Despertar Artístico. E é isso. Hoje a gente vai explorar um pouco de o porquê que algumas coisas acontecem, qual é o ponto principal, a questão da mentalidade artística. Aqui eu vou chamar de mentalidade artística porque é o assunto, é o nosso assunto. É o que exploramos aqui, é o porquê estamos aqui. É por conta, por causa da arte, né? E eu quero desenhar, mas não consigo. Eu quero desenhar, mas tem alguma coisa na minha mente que não me deixa desenhar. E a gente vai tentar rastrear, mapear um pouco sobre isso, tentar entender, né? E basicamente é o seguinte: a, a origem da formação cultural de um povo como sociedade, ela está na construção do pensamento, né? E o que dá origem às suas formas de expressão, né? Seja ela filosófica ou ou artística, né? Então, o que a gente entende, o que a gente consegue compreender, né, o que a gente consegue analisar de um modo geral, é que o comportamento ele é um resultado desse processo. A forma como as pessoas se comportam, né, ela é resultado disso. Então, para a gente conseguir resolver a questão do comportamento, antes a gente precisa lidar com a mentalidade. Se a gente compreender o que acontece, o que forma, como forma a nossa mentalidade, a gente vai conseguir entender o porquê do comportamento ou de certos comportamentos, sabe? Ah, o que que acontece? A renovação da mentalidade, ela produz transformação. Então, é o que eu acabei de falar, é o resultado, né? Então, a forma como a gente pensa, ela vai produzindo mudanças que nos transforma no final. Então, é necessário identificar o que tem produzido determinado comportamento, entende? Então, por que que eu me comporto de tal forma? Por que que tal pessoa se comporta de tal forma? Provavelmente, e eu acredito que esse seja o principal caminho, tá na mentalidade, na forma como ela pensa, no que e como e o porquê ela acredita em determinada coisa. Isso vai influenciar, isso vai se manifestar no comportamento. É um resultado disso, né? Então, a gente precisa encontrar aquilo que a gente pensa antes de tudo, entende? Algo que eu falo muito no curso para os alunos, quando a gente vai fazer exercício de linha. Então, eu mostro que o exercício de linha, de coordenação motora, né? Ele não é meramente um aspecto técnico. Há essa parte técnica, mas ela é mais simples de resolver, entende? Mas
a gente descobre, e isso se tornou, inclusive, em um processo meu, praticando exercícios de linha, e eu fui começando a me compreender, a entender o que acontecia comigo no processo, foi de onde eu concluí, cheguei numa frase, num pensamento, né? Quando eu percebi e falei para mim mesmo, falei, poxa, quantos pensamentos cabem no caminho de uma linha, entende? Porque quando você começa a identificar o que que acontece com você, que é basicamente o que acontece com a grande maioria dos artistas, dos desenhistas, é o que acontece no seu pensamento na hora que você está desenhando. Aquele pensamento que está acontecendo ali na hora é o que vai impactar se você segue desenhando ou se você para. Ou, inclusive, o pior dos casos, se você desiste. Acontece aqui, no pensamento. Entende? Então, é, a gente precisa encontrar aquilo que a gente pensa antes de tudo a respeito de nós mesmos. E isso envolve refazer o trajeto, entende? Por quê? Porque refazer o trajeto? Porque a forma como a gente está é o resultado disso tudo. Então, ao invés de tentar achar o ponto inicial, é o objetivo, achar aquele ponto inicial. Mas o melhor caminho, mais interessante, é refazer. Entende? Fazer esse caminho de volta até encontrar. Porque se for tentar encontrar sem passar, sem refazer esse caminho, vai ser mais trabalhoso. Entende? Então, fazer esse caminho de volta para encontrar o que pode ser é mais interessante, é mais assertivo, mais objetivo, mais eficaz, né? É como um cálculo matemático. Eu faço essa associação porque eu lembro muito bem quando eu fui aprender Bhaskara no colégio. E foi a primeira vez que eu fiz uma conta que era muito grande, dava umas 18 linhas por aí, não me recordo, mas era essa quantidade de linhas. E eu lembro da ocasião em que o resultado tinha dado errado, e aí eu lembro que o professor tinha falado para refazer a conta, voltar, né? Refazer a conta e aí encontrar onde estava. Então não adiantava eu pegar de uma certa parte daquela equação, daquela conta e tentar ajustar ali no meio, não ia dar certo. Então eu tinha que refazer para entender o que tinha acontecido e falar, ah, é aqui que deu errado e ajustar. Então, é como uma equação, como uma conta, né? Então a gente volta, a gente refaz essa conta, né? E é como refazer o trajeto. Então, se o resultado está incorreto, é necessário a gente refazer o cálculo e descobrir a origem do erro, entende? Ó, saiu, entende? Então, com o aspecto do comportamento, não é diferente. Não é diferente. Mas quando a gente identifica, é importante que aquele pensamento limitante ele seja abandonado. Eu refiz o trajeto, eu achei, eu encontrei aquele ponto, beleza. Então é interessante, é importante que eu, a partir dali, vi que aquele pensamento é o que está sabotando tudo, eu abandono ele. Ele não pode mais fazer sentido para mim, entende? É, houve uma época, inclusive, e é um assunto para um outro vídeo tão importante quanto eu pretendo trazer ele em algum momento. Enfim, não vou dar muito spoiler dele. Mas, basicamente, houve uma época em que fez sentido para mim e eu acreditei e isso impactou na minha vida aquela ideia do dormir não dá XP. Isso fazia tanto sentido para mim na época que eu verbalizava isso com uma certa frequência.
em conversas, ia falar sobre questão de sono, dormir, não gosto de dormir não dá XP. Anos depois, a conta chega, né? E então eu tive que ajustar isso na minha vida. Mas eu pretendo trazer esse assunto depois, vai ser bem interessante. Vai ser bem interessante, né? Mas é basicamente o seguinte, é ter em mente, entender que aquilo que você acredita, aquilo que você crê, ele vai governar como você pensa, entende? Então, aquilo que você crê governa o que você pensa. Na psicologia, a gente tem o behaviorismo, mas aí tem um ponto. O behaviorismo na linha de Skinner, né, de Frederick Skinner. E o que que acontece? Nele, a gente encontra o que a gente pode associar ao que a gente vai abordar aqui. Com um porém, né? Porque eu vou trazer o behaviorismo como funcionando como ferramenta, apenas como ferramenta, não como a explicação última da natureza humana, entende? Então eu vou pegar essa linha e vou trazer um aspecto dela que converge com o que eu pretendo falar. Então ele vai ser uma ferramenta, mas não uma como explicação, né? Não como a raiz, mas como uma ferramenta para poder ajudar a compreender, né? Então é o seguinte, de uns tempos para cá, pelo menos eu comecei a perceber de uns anos para cá. Para ser bem sincero, eu, particularmente, passei a prestar atenção a partir de 2021. Eu comecei a ouvir falar bastante sobre gatilhos mentais. Até então, passava batido por mim. Eu não via algum conteúdo na época, até antes desse período, que usasse essa expressão. E quando eu comecei a ter contato com o desenho, com a arte, passou a se tornar um pouco comum, que aí eu fui prestar atenção. Não sei se já era algo, uma expressão já muito falada e eu não percebia, ou se começou a virar, vou chamar de tendência por enquanto, só para poder explicar, a partir desse período, digamos assim, né? Então tem essa expressão, né? Gatilho mental, né? Então, o que que a gente sabe? A gente sabe que um gatilho mental, um gatilho, quando ele é ativado, ele vai produzir uma reação comportamental, seja pautado em bons gatilhos, digamos assim, ou em gatilhos que são pautados por traumas do passado, né, ou trauma recente. Então, aquilo que a pessoa vê, ouve, produz uma reação negativa, né, em alguns casos, mas é basicamente isso. Então, para a gente poder lidar com esses comportamentos, a gente precisa lidar com os gatilhos, com aquilo que faz ativar o gatilho, né? Inclusive, de forma que a gente, por exemplo, de forma que a gente não quer, mas por não lidarmos com a origem instintivamente, né? O que que acontece? Isso acontece com bastante frequência. Nós temos a tendência, porque parece lógico, a gente tem a tendência de querer mudar o comportamento a partir do comportamento. E isso é um problema muito grande, porque não resolve. Não resolve. Mas o mais comum, o que
grande maioria das pessoas fazem é tentar mudar o comportamento a partir do comportamento, que é criar um novo comportamento a partir dele mesmo. E não dá certo, nunca deu e não vai dar certo. Entende? O que vai acontecer é frustração, porque a pessoa não vai conseguir fazer com que isso seja constante, consistente. Logo, ela desiste porque tem um ponto específico. Porque aquele comportamento, o que já se tornou comportamento, ele é pautado no pensamento de origem, entende? No pensamento de origem. Então, se não houver, se não girar aquela chavinha, você pode começar a querer mudar o seu comportamento a partir dele, não vai dar, porque você vai continuar acreditando naquela outra coisa que faz você se comportar daquela forma, sabe? Então, é, o comportamento ele já é o resultado, entende? Da forma como a gente pensa. Então, se a gente observar essa trajetória, a gente vai encontrar mais coisas além do comportamento, né? E aí a gente descobre, na verdade, que o final dele não é o comportamento em si. E entender isso faz com que a gente consiga aplicar as correções necessárias de forma eficaz, né? E aí, como que a gente pode fazer isso? A gente descobre que lidar apenas com o comportamento não vai resolver o problema, como eu falei nesse instante, né? Porque ele é metade do caminho, é a metade da conta. Então a gente precisa ir lá no começo da conta e refazer, né? Então não é possível lidar apenas com um dos aspectos de forma individual e isolada. Não vai funcionar. Entende? Então, quando a gente descobre que o resultado ele estava oculto no hábito, né? A gente vai conseguir refazer o trajeto. Porque a questão do hábito, porque ele é o ponto último, digamos assim, ou penúltimo, porque eu falei mais cedo a respeito de uma palavra que eu vou trazer ela de novo daqui a pouco, né? Esse comportamento, quando ele se torna de fato recorrente, ele virou um hábito. A gente simplesmente faz, né? Então, refazer esse trajeto, a gente começa desse ponto final, né? Então, quando a gente pega esse ponto final, a partir dele, aí eu começo a voltar, e aí qual é esse ponto final? Esse ponto final vai ser o hábito, porque a transformação, agora eu trouxe de volta a palavra, porque a transformação, ela é o efeito. Ela é o efeito. Então a gente pega a partir do hábito. E aí a gente começa a partir dele a refazer esse trajeto. Então, o que que faz um hábito? Entende? Então, a gente começa por esse fim, né? Pois é o ponto em que a gente se encontra. A gente está aqui nesse ponto. A gente tem um hábito, né? Foi o que eu falei mais cedo. A gente começa a partir desse ponto para poder refazer esse trajeto, digamos assim, né? E a gente entende que o hábito, ele é um resultado da disciplina. Aquilo que a gente começa, a forma como a gente começa a agir e vai virar uma disciplina. Por quê? O virar disciplina é porque não é algo comum para nós. Então a gente começa a fazer até que a gente se acostume.
Então a gente entra nesse processo de disciplina, até que eu me adapte, até que eu entenda, absorva. Então eu preciso, é como se eu estivesse lembrando o meu cérebro do que eu preciso fazer, né? Então é uma ordem adotada, baseada nas convicções que a gente formou previamente. Então essas convicções, uma informação entrou, fez sentido, a gente começa a fazer aquilo até que a mente, até que o corpo comece a corresponder, né? Que é aí o processo de disciplina. Desenvolve-se um comportamento que vira hábito, né? Então a gente está fazendo esse caminho de volta. Aqui eu fiz um breve caminho a partir desse ponto até lá para poder entender, mas a gente vai voltar mais umas casinhas para poder compreender essa parte, né? E aí o que que acontece? Ah, é, é dele que vem essa disciplina porque é como a gente age, né? E aí estabelece esse padrão, uma, como a gente pode chamar de regularidade para preservar a conduta, né? Então a gente volta mais um passo e o que que a gente encontra quando a gente volta esse passo? A gente tem as nossas ações. E as nossas ações, ela é como o hábito, né? Ela é o efeito. A ação, ela é o efeito de algo. Então tem uma causa anterior à ação, né? Que é o conjunto, o conjunto das nossas ações feitas de forma regular, de forma disciplinada, que vira um comportamento, que vira hábito, né? Então, de forma regular, mas não necessariamente igual, né? É o que a gente chama de comportamento. Só que nas nossas ações, como a gente já explorou aqui, já entendeu que ela é um efeito, né? Ela tem origem nos nossos sentimentos, nas nossas sensações, entende? Então, a forma como a gente sente vai pautar a forma como a gente age, entende? Então, a forma como a gente sente pauta as nossas atitudes, é porque elas são reflexivas, né? Se a gente se sente triste, as nossas ações vão refletir isso. E eu exploro isso bastante com os alunos, justamente nesses exercícios de linha, para desenvolver coordenação motora, para desenvolver autoconfiança, né? Que é aquela questão, como eu já falei outras vezes, do papel ser como um espelho, né? Então, a forma como eu estou me sentindo impacta, inclusive, na minha linha. O que que a gente fala quando a gente está com medo, ou quando a gente vê alguém com medo, né? A gente fala, poxa, fulano tá tremendo de medo, ou eu tô tremendo de medo. Porque a forma como o corpo corresponde a esse sentimento, a essa sensação, entende? Eu vou tremer. Se eu tô com medo de desenhar, tô com medo de fazer a linha, minha linha vai ficar tremida. Se eu tô ansioso, a minha linha, eu não vou ter controle sobre ela, ela vai ficar solta demais e aí vai começar aquelas linhas peludas, né? Porque eu tô ansioso, então o nervoso, isso impacta naquilo que eu faço. Mas aí é que tá, beleza, eu tô nervoso, ou eu tô com medo, ou eu tô ansioso. O porquê que eu estou assim? Esse assunto é para chegar basicamente nesse ponto. O porquê que eu estou dessa forma? Esse porquê, quando a gente acha o porquê, é a raiz, entende? Mas a gente vai voltar um pouquinho mais os caminhos, né? Ou esse caminho. Por quê? Porque aquilo que a gente pensa governa
como a gente sente. Então, aquilo que você pensa governa como você se sente. A sua sensação, o seu sentimento é governado por aquilo que você pensa. E aí tá o ponto, né? Porque a gente faz esse caminho inverso, né? Como a gente está fazendo agora. E aí a gente pega a partir desse ponto, né? A gente vai agora basicamente ver numa ordem crescente, digamos assim, e a gente vai ver como funciona, né? Só que a gente vai descobrir algo que está um passo depois do hábito, que eu já falei anteriormente, que é a transformação, né? Porque a gente vai descobrir mais um aspecto que antecede ao pensamento, né? Que é basicamente aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, né? Aquilo que a gente. É basicamente isso. São esses dois pontos fundamentais, aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve, né? São eles que vai definir, moldar como a gente pensa, entende? Por quê? Porque as nossas convicções, elas não são construídas sem que haja algo que antes a fundamente. Tem, precisa de uma fundamentação. É aquilo que a gente vai ver ou vai ouvir e falar, poxa, faz sentido. Lembra que eu falei mais cedo, quando eu ouvi a expressão da internet, né? Dormir não dá XP. Então eu queria ser produtivo na madrugada e no outro dia eu ficava inútil. Eu demorei, poxa, infelizmente, eu demorei a perceber isso. Mas o que passou, passou, não importa. O que importa é sempre o hoje, o agora, né? Não vale a pena ficar preso ao passado. O hoje é sempre a melhor oportunidade que a gente tem, né? Então, a gente precisa de algo que a gente vê, que a gente ouve, que vai fundamentar aquilo que a gente acredita, entende? Então, aquilo que a gente ouve de forma recorrente, aquilo que a gente vê de forma recorrente, vai gerar em nós o pensamento que vai resultar no que a gente chama de crença. Eu falo sabe ou eu falo entende? Então, à medida que a gente ouve com frequência a respeito de algo, vai começar a fazer parte dos nossos pensamentos. Se o problema é a ansiedade, ele vai ser resolvido identificando o fator que gera esse pensamento que, por sua vez, afeta os nossos sentidos, né? A nossa emoção, né? E que vai produzir as nossas ações e assim por diante. Comportamento, né? Disciplina, comportamento, hábito, e esse hábito nos transforma para o bem ou para o mal. Entende? Por quê? Porque aquilo que a gente sente governa como a gente age. Basicamente isso. Então, quando a gente resolve o problema na raiz, no final de tudo, na ponta desse fio, o comportamento que vira disciplina e que vira hábito, ele vai resultar nessa transformação, sabe? Então, quando a gente se corrige, né? Quando a gente corrige a forma como a gente absorve e processa as informações, o resultado será essa transformação, né? Pois é a evidência de que o seu pensamento virou hábito. É quando ele te transforma. Então, aquilo que a gente pensava virou hábito, a transformação ela é a evidência disso, ela é o efeito. E aí é que tá. No que você tem acreditado?
E aí volta em assunto de vídeos anteriores. Por que que você parou de desenhar? Por que que você deixou de ser constante? Por que que você tem medo de desenhar? Por que que você fica ansioso quando vai desenhar? Achar a origem do pensamento, porque são vários. Tem muitos de nós que, quando vai desenhar, fica ecoando aquela voz na mente assim: arte não dá dinheiro, não dá para viver de arte no Brasil, não dá isso, não dá aquilo, arte não dá futuro, e que não sei o quê. E aí a gente começa a ouvir esse tanto de coisa, quando a gente vai desenhar, esse pensamento bate. Mas não é porque ele está batendo ali na hora, é porque ele já bateu antes, já fez sentido para você e é essa voz que vai ecoar na sua mente quando você vai desenhar. E aí acontece de ou você para, né, naquele momento, deixa o desenho para um outro momento, ou você simplesmente desiste definitivamente. Porque esse pensamento se tornou sua crença e isso impactou na forma como você age. Virou um hábito e transformou. Só que não transformou para o bem, porque isso impacta no seu sonho. E quantos sonhos perdidos tem? Já vi muitos alunos, e aqui eu estou trazendo esse assunto, falando especificamente, mais uma vez, relembrando, falando especificamente sobre a questão da arte, né? Porque isso acontece em outras situações, mas é porque a arte, ela mexe muito com as nossas emoções, né? O desenho é uma expressão do que está no coração, na nossa mente, né? Então envolve sentimento, digamos assim. Então é onde a gente percebe com mais frequência, né? Mas já acompanhei alunos que tinham outras profissões, tinha outra profissão, estava totalmente estabilizado, já estava lá consolidada na arquitetura, muito bem consolidada, mas aquela coisa grita dentro da pessoa que mexe tanto com ela que ela, depois de muitos anos, simplesmente não consegue, não é sustentável depois, fica insuportável. Ela deixa aquela profissão, larga aquela estabilidade e volta para o sonho dela, vai aprender a desenhar a partir dali. É um recomeço. É uma decisão difícil, difícil, porque ela vai começar a partir dali depois de muitos anos e aí vai ter que enfrentar outros conflitos, né? Aquela questão do tempo, poxa, começar minha carreira agora do zero nesse ponto da minha vida. Então, se a pessoa não conseguir lidar com isso, ela vai sofrer bastante. Se ela persistir, ela vai conseguir. Só vai ser um caminho um pouco mais penoso. E aqui, por exemplo, a própria experiência que eu tive de deixar o design, né? Até porque eu já falei isso em outro vídeo, eu fui para o design por causa do desenho, né? E quando eu entrei na faculdade, eu parei de desenhar. Então, vocês já sabem dessa parte, né? Então, mas eu passei por esse conflito, por esse momento de, poxa, recomeçar minha carreira a partir daqui, com essa idade, foi um desafio muito grande. Foi um desafio muito grande. E é um caminho que ainda está sendo trilhado.
né? Até porque, graças a Deus, eu tô vivo, mas tá sendo trilhado, entende? Então, qual é o pensamento? O que que você viu? O que que você ouviu que você acreditou e te sabotou e te sabota? Então, qual é o ponto? Agora você já sabe como refazer esse caminho. Agora você sabe que você pega a partir do hábito e faz esse caminho de volta. Acha ali o padrão de comportamento, né? Que é um resultado de algo que se tornou como disciplina, você começou a fazer de forma recorrente até ficar comum, virou comportamento, né? E aí você acha o pensamento que faz você agir de tal forma, se sentir de tal forma. E eu percebi muito isso nesses exercícios de linha, por exemplo. Que eu comecei a prestar atenção no pensamento que me ocorria quando eu estava fazendo aquele exercício. Foi quando eu percebi que eu ficava um pouco nervoso, inseguro de fazer a linha, e aí eu prestava atenção nesse pensamento que me deixava inseguro. E aí eu comecei a baixar esse volume. Porque esses pensamentos, eles não vão deixar de acontecer na sua mente, a não ser que você perca a memória por completo. A questão é que agora você aprende a lidar com eles. Você vai saber como lidar, como abaixar esse volume e ouvir o outro pensamento, porque eles estão acontecendo na sua mente. E aí você fala, poxa, esse aqui não faz sentido, esse aqui está me sabotando. Como é que abaixa esse volume? Porque na prática, né, não tem como esse volume, esse pensamento ficar mais baixo na sua mente. É você saber que não é ele que você deve seguir. Deixa esse coelho branco ir para a toca, quem está atrasado é ele, não é você. Então, identificou esse pensamento, beleza, não faz sentido, eu já sei, eu já entendi que é ele que está me sabotando, não, mesmo que está ecoando na minha mente, não é para você, você não tem o dom, isso é muito ruim, esse desenho está ficando ruim, não, desiste, para com isso, não vai dar em nada não, não dá dinheiro, não dá para viver de arte, não dá isso, não dá aquilo. Como que você aumenta o outro volume? Mesmo que esse esteja ecoando na sua mente, fazendo você parar, você não para. Então, agora que, por exemplo, que essa conversa, que esse vídeo, ele seja para você esse novo pensamento que vai fazer sentido para você. Porque quando ele fizer sentido para você, isso muda esse sistema de crença, né? Porque aquilo que você ouve, com a frequência que você ouve, passa a fazer sentido. Você vai acreditar nisso, entende? Então, quanto mais você ouve aquilo, começa a ecoar na sua mente, vai fazer sentido para você, entende? Então, é basicamente isso. Se você sabe que todos esses pensamentos que estão na sua mente, que fala para você desistir, que na verdade não é uma terceira pessoa, é você mesmo, porque são os pensamentos que são resultantes daquilo que você viu e principalmente ouviu, fez sentido e aí são os seus próprios pensamentos que estão ali girando na sua mente e vindo à tona, se tornando perceptível, audível, digamos assim, e que faz você parar. Então, o ponto é, o que que eu falo para você? Não desiste. Continua. É árduo o caminho? É árduo o caminho. É. Continua. Continua. Não desiste, porque vai chegar lá.
Vai chegar lá, é possível. Demanda tempo? Demanda. Demanda processo? Demanda. Não tem como encurtar o caminho por atalhos. É até uma questão de lógica, né? Às vezes a pessoa pega um atalho para poder chegar mais rápido, mas ela não percebe que o caminho que está nivelado, que o caminho que está pavimentado, é que permite que a sua caminhada seja mais fluida do que aquele atalho cheio de acidentes. Você entra por um caminho, tem um buraco, tem uma pedra, tem não sei o que, sabe? E aquele caminho que já está limpo te permite chegar mais rápido. Então, é um caminho que ele vai ser árduo em algum nível. Para cada pessoa tem alguma coisa, tem algo que você vai precisar renunciar. Mas isso não é único, não é a característica única da arte. Ela acontece também na arte, entende? Ela pode acontecer de uma forma mais potencializada, talvez, porque a gente está acostumado com profissões comuns, né? Você vai lá, trabalha e no final do mês recebe essas coisas todas, né? E na arte é um outro processo, com algumas variáveis. A depender da circunstância, pode acontecer dessa forma. Você já faz, já tem um retorno rápido, mas ele é construído de uma forma mais não lenta necessariamente. Não é sobre ser lento, mas exige um pouco mais. Então é preciso perseverar. Mas para perseverar, precisa deixar de lado esses pensamentos, essa coisa toda, não podem mais fazer sentido. E sem procurar truque, sem procurar atalho, porque isso também é autossabotagem. É respeitar o processo e, por tabela, você se respeita no processo. Que quando você tenta burlar isso tudo, você está ferindo você mesmo. Então, aqui, o que a gente está trabalhando é como a gente vai desenvolver uma boa mentalidade artística. Entende? É o caminho necessário para você conseguir avançar, para você não parar de desenhar, para você voltar a criar, voltar a desenhar, caso já tenha parado por conta disso tudo, entende? Então isso vai fazer com que você destrave. E espero, a minha esperança é que destrave de uma vez por todas, por definitivo. Mas de qualquer forma, aqui, sinceramente, o conteúdo desse vídeo, ele poderia já ser, mas eu também falei isso no vídeo anterior. Mas é porque é basicamente isso. Ele já poderia ser definitivo, porque ele já desvenda tudo. A gente já sabe que tudo que acontece com a gente, é esse o ponto. É aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, faz sentido na nossa mente, vai impactar no nosso sentimento, e isso faz com que a gente haja de acordo com aquilo que a gente acredita, e a gente começa a fazer de forma recorrente, de forma disciplinada, se torna, vira esse comportamento, né? E vira hábito e vai nos transformar. Agora, no que a gente vai se transformar tem a ver com aquilo que a gente acredita. Então, isso poderia ser definitivo, mas
estaremos aqui. Eu estarei aqui, né, num próximo vídeo, trazendo uma outra parte para a gente resolver, porque o meu objetivo, a minha missão é despertar artistas com propósito, que tenha algo para entregar para o mundo, para as pessoas, o belo, o bom e o verdadeiro. Então é despertar você, despertar a arte, o artista, o artista com propósito. Então, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, curta o vídeo, se inscreva caso não seja inscrito, compartilhe esse vídeo com alguém que está em uma situação semelhante e que não compreende o porquê. Por que está acontecendo dessa forma? Por que eu faço dessa forma? Por que eu me comporto dessa forma? E aí ela desistiu, parou de desenhar. Que esse vídeo, através dele, ela possa ser chamada de volta. Porque aqui eu estou falando com artistas. Ah, mas eu estou começando a desenhar agora. Você é artista. O estudo, os fundamentos do desenho, como por exemplo eu ensino no meu curso Despertar Artístico, ele vai aprimorar as suas habilidades, não a sua identidade, quem você já é como artista. Você já é um artista. O conhecimento aprimora as suas habilidades, faz com que você possa ser tecnicamente melhor a cada dia. Inclusive, hoje, às 19h30, eu faço live aqui no YouTube desenhando ao vivo e você pode participar ao vivo, vai me ver ali desenhando ao vivo, compartilhando meu fluxo de pensamento, mostrando ali o processo, né? O que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, por quê. Então, compartilhe o vídeo, compartilhe o canal com mais alguém. Tem os outros vídeos anteriores a esse, tratando de aspectos da mentalidade, como é o foco desses vídeos. E é isso. A gente se vê hoje à noite, na live, e nos vídeos gravados. Semana que vem tem mais. Então, até a próxima.